É nosso convidado em estúdio Luís Lima, da Associação dos Profissionais e Empresas de Mediação Imobiliária. Muito bom dia, obrigada por estar connosco. Há quem olhe para estes números com preocupação. Sei que veem estes dados como positivos para o país. Sim, como positivos, mas nós temos que passar uma mensagem com alguma cautela. Estes dados, por exemplo, que as casas se vendem em menos de 6 meses, são dados do ano passado, 2017. Porque no primeiro semestre, nós ainda não demos os dados oficiais, mas no primeiro semestre deste ano, se calhar estamos a falar de 3 meses, o que é extremamente interessante. E quando há cerca de 3, 4 anos, demorava mais de 2 anos a vender uma casa. Isso é positivo. Mas isto tem consequências. Uma das consequências é a diminuição de estoque. Diminuição de oferta. Não tem havido a correspondente oferta no mercado e quando há muita procura e há pouca oferta faz os preços crescer e isso é negativo. Mas acredita que é necessária nesta altura mais construção? É muito necessário. Eu dei esses dados esta semana porque as últimas semanas têm sido semanas sucessivas de divulgação de novas taxas e novos impostos e eu tenho defendido desde há muito tempo tudo o que seja uma intervenção no mercado do lado da procura era um erro crasso. Deve ser do lado da oferta e do lado da oferta é colocando mais casas no mercado. E eu dei esses dados há 2 dias que nós precisamos urgentemente por ano 60 a 70 mil casas no mercado para haver um equilíbrio entre a oferta e a procura. Eu posso lhe dizer que nos próximos 2 anos nem essas casas vão existir. Pelo menos não estão planeadas. É uma boa altura para quem vende casas, mas quem quer comprar ou arrendar está numa situação pior. Vemos o caso agora do regresso às aulas, com os estudantes que querem arrendar casas e não têm dinheiro para o fazer. Acredita que a taxa que o Bloco de Esquerda quer aplicar pode resolver esta situação? O Bloco de Esquerda tem sido um dos partidos que nos últimos tempos deve ter algum problema com o imobiliário, porque são sucessivas propostas. O adicional do IMI, na altura chamado o Imposto de Mortágua, foi que quiseram ou querem acabar com os vistos gold. Da semana passada foi um problema por causa dos residentes não habitual. Obrigou-me ontem a divulgar os dados do impacto dos residentes não habitual. Estamos a falar dos 2 programas de mais de 15 mil milhões de euros. O que eu acho, acima de tudo, quase todas as semanas se fala de impostos ou taxas sobre o imobiliário. E mais que as taxas, que às vezes o mal que elas possam provocar é eles serem divulgados. E são divulgados de uma maneira que eu acho completamente errada. E é um problema dos partidos, do governo e até do partido da oposição. É divulgar cá para fora sem vir à sociedade, nomeadamente a nós, e nos dizerem qual é o projeto. É que eles lançam a ideia e ainda nem têm o projeto. E eu, nestes últimos 2 dias, tem sido complicado. Ainda ontem na Madeira, com um colega seu, é-me apresentada a proposta, ou antes, tenho conhecimento do líder da oposição. Portanto, eu já chamo a proposta Robos/Rio, que foi colocada. E hoje tive acesso mais ou menos àquilo que querem propor e a proposta até não é tão má como isso. Até pode ser positivo, mas volto a dizer, o problema é que nós não nos dizem qual é a proposta. Porque uma proposta... Mas em que medida é que a proposta pode não ser tão má como Mas é que eu não sei qual é a proposta do Bloco de Esquerda, sinceramente. Acho que ninguém sabe neste país, que é taxar a especulação imobiliária. Eu vou dizer uma coisa em primeira mão. Eu acho que há uma coisa que eles esquecem. Eles querem taxar a especulação imobiliária. E a especulação imobiliária é na venda de um ativo. Mas eles só se estão a lembrar das revendas, dos ativos usados. E os novos? Isso não está contemplado na proposta? Os novos, como sabe, os novos não estão sujeitos a mais-valias. Os novos, um construtor, um promotor coloca à venda pelo preço que querem. Portanto, eles têm De que forma poderia então ser resolvido esse problema? O problema é extremamente simples. É colocando mais oferta no mercado. Colocando mais oferta no mercado, os preços baixam. E essa oferta, e eu mesmo como homem do mercado, não sou ingênuo, que essa oferta tem que ser dirigida para os cidadãos nacionais. Disse muito bem, hoje em dia um jovem, um membro da classe média, não consegue uma casa dentro dos valores que possa pagar. Um jovem que queira uma casa para arrendar em Lisboa e Porto, que mais está para Lisboa, não consegue um quarto por menos 600 euros, é uma coisa horrível. Eu tive na Madeira ainda agora, houve muitos estudantes que deixaram de ir para as faculdades do continente porque não têm capacidade para pagar o aluguel do quarto aqui no continente, e isso tem que se resolver. Como é que se resolve? Dinheiro há.
a receita sobre impostos tem sido uma verdadeira árvore das patacas. Agora, não vamos resolver o problema bloqueando o acesso ou a compra de casas aos estrangeiros. Aí pode matar a galinha dos ovos de ouro. Temos é que aproveitar essa receita está a vir de impostos e dirigir casas para a classe média e para os jovens. Sem dúvida, um jovem não pode pagar uma casa por exemplo, uma renda de uma casa, um T2, mais 450 euros ou 500 euros. Acima disso, até vemos neste estudo que os inquilinos até estão dispostos a pagar até 500 euros, até sim, já põem essa fasquia, mas os senhorios pedem mais. Mais do dobro, a média. O problema é que, por exemplo, aqui no Porto, aqui há meia dúzia de anos não faltava um T2 por 500 ou 550 euros, hoje abaixo de 1000 euros não se arranja. E isso é muito complicado. Quem é um jovem que hoje em dia, início de carreira, tem capacidade para pagar um arrendamento de 1000 euros ou 700? Nem para ser 500 já tem que ter um salário, chamamos salário de classe média, tem que ganhar mais de 1000 euros. Portanto, aponta como solução para a resolução do problema novas construções para que haja mais oferta. É urgente. Mas não pode haver um excesso de construção também nos centros da cidade? Eu, quando há 2 anos, neste mandato que eu tenho, falei que era necessidade de construção nova, muita gente viu isso criou algum alarme. Eu não quero construir em sítios onde não há procura. Hoje em dia nós temos conhecimento, e o próprio setor financeiro tem conhecimento onde é procura. Onde nós estamos aqui, eu consigo lhe dizer aqui o que é que as pessoas procuram, qual é a tipologia, qual é a capacidade que podem pagar. Isso há uns anos atrás isso não era possível. Portanto, a possibilidade de fazer as neiras como no passado é muito diminuta. Também há uma questão. Isto é a rapidez com que nós passámos de uma crise tão profunda para o momento que estamos foi demasiado rápido. Surpreendeu muita gente, inclusive a mim, como profissional. Nunca pensei que isto fosse tão rápido. E isso apontava para quando a resolução da crise? Nunca pensávamos que íamos estar com níveis de crescimento. Por exemplo, nos últimos 2 anos, as vendas cresceram mais de 50%. A minha previsão para 2018, no princípio do ano, era de um crescimento de quase 25% a 30%. Portanto, está a ver, isto era impensável há uns anos atrás. E isso surpreendeu. O que é que isso fez? Fez com que o estoque praticamente diminuiu e não se renovou. Este ano vão-se construir 7000 casas. Portanto, não chega a nada. E fez também com que a crise foi tão profunda que muitos construtores e muitos promotores ligados à construção têm receio de voltar a construir. E só constroem, isso é uma crítica que eu deixo, e é isso que eu ando a tentar fazer lá fora, tentar estrangeiros que construam para portugueses, é que a construção que hoje em dia se está a fazer em Portugal, a maior parte é para cidadãos estrangeiros. Isso até financeiramente é muito interessante para nós, mas temos um problema, é que depois não saciamos a necessidade de habitação dos portugueses e cria depois, além deles não terem mesmo o objetivo de casas para viver, cria medidas populistas como está neste momento o Bloco de Esquerda e até agora o Rui Rio, e à medida que se vai aproximando das eleições, eu todos os dias estou sempre cheio de medo daquilo que vai sair, lançarem medidas que pode ser contraproducente, como eu disse. Eu sei que as pessoas dizem, por exemplo, aqui no centro do Porto, que não têm casas, mas há 7 ou 8 anos o centro do Porto estava completamente vazio, como sabe. Portanto, foram reconstruídos muitos edifícios, renovados até. Falou de uma ascensão rápida após a crise. Prevê que a situação possa inverter-se? Eu vou dizer uma coisa. Ontem muita gente me questionou sobre essa questão. Eu tenho dito que nos próximos 2, 3 anos dificilmente poderá haver uma bolha imobiliária. Dificilmente. Primeiro, por várias razões, mas uma delas é porque nós não temos o endividamento da crise anterior. Mas há uma coisa que me preocupa seriamente e deixa um sinal de alerta. Estas sucessivas medidas que são lançadas cá para fora têm uma repercussão muito grande lá fora. E isso pode provocar um ataque cardíaco antes do tempo. E alerto uma coisa, se a crise voltar, a crise não vai ter a dimensão da crise anterior. Será muito, muito mais complicado. E porquê é que acredita que o cenário será ainda pior? Por várias razões. Primeiro, porque estão planeados nos próximos 2, 3 anos um certo número de casas para construir. Se de repente essa procura desaparecer e estas medidas que têm saído, volto a dizer, quando eu digo que é intervir do lado da procura, para mim é um crime lesa pátria. A coisa mais importante que uma empresa temos é ter clientes.
e não se resolve os problemas bloqueando os clientes. Se nós deixarmos de ter clientes, e isso poderá acontecer, e alguns sinais já há, o imobiliário hoje em dia está muito ligado ao turismo. Aquilo que acontece bom ao turismo é bom para o imobiliário e vice-versa. Já há alguns sinais de alerta no turismo, nomeadamente desvio de turistas para países que eram tradicionais, como a Tunísia, por norma mais baratos que nós. Se nós começarmos a ter alguma fuga por medo, por receio de alterar as regras a meio do jogo dos investidores estrangeiros, isso poderá ter consequências terríveis para nós. E aí é que vai ser pior. Neste momento falamos de barriga cheia. Como eu disse, não é preciso os outros estragarem o que é nosso. Muitas vezes somos nós que o estragamos. É isso que está a acontecer. Luís Lima, muito obrigada pelos seus esclarecimentos. Bom dia.